Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Nós vamos iniciar um novo estudo expositivo. Terminamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora nós vamos iniciar numa outra carta, em uma outra epístola. Agora é a epístola de Tiago, capítulo 1. E nós vamos, com a graça de Deus, passo a passo, com tranquilidade, com paciência, estudar essa preciosa carta. Preciosa carta. Então abra sua Bíblia na epístola de Tiago. Nós vamos ler aí no capítulo 1, vamos até o verso 4. Até o verso 4. Nesses poucos versículos, nós temos inúmeras lições para a nossa vida. E meu objetivo, meus irmãos, é que nós aprendamos mais um pouquinho da palavra de Deus. Não somente acúmulo de conhecimento, isso é bom, é muito bom, é uma bênção, acúmulo de conhecimento bíblico, mas mais do que tudo isso, meus irmãos, que possamos aplicar em nossa vida, diante de Deus, com os nossos familiares. Então, que Deus te abençoe ricamente. Acompanhe, não perca as videoaulas. Não perca. Vamos começar aí essa primeira videoaula na carta de Tiago. Vamos acompanhar calmamente e vamos aplicar em nossa vida. Capítulo 1, Epístola de Tiago, do verso 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome mais uma vez, no início deste estudo, desta preciosa carta de Tiago. Queremos agradecer pelas videoaulas que tivemos em Tessalonicenses, mas agora, Deus, dá-nos a Tua graça, ó Pai, para que venhamos aprender mais um pouquinho da Tua palavra, mas mais do que isso, Senhor, venhamos a aplicar em nosso viver. Venhamos a viver, a obedecê-lo, Senhor, observando todos estes ensinamentos, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus, cada irmão. Eu peço que a Tua igreja esteja reunida, Senhor, e não parte da igreja, todos os adultos, os jovens, os adolescentes, ó Deus. Pai amado, que possamos nos reunir agora na escola dominical para glorificar o Teu nome, estudando mais uma porção da Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus pela minha vida, Senhor, dá-me a Tua unção, alegria, Senhor, o Teu poder, para que eu possa transmitir a Tua palavra com ousadia, com fé, com poder, cheio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. E ó Senhor, usa-me em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Eu queria que você agora usasse um pouco a sua imaginação. Imagine você diante de um grande espelho bonito, um espelho plenamente limpo, com uma claridade
absurda, uma claridade limpa. Imagine você diante desse espelho. E quanto mais você se aproxima do espelho, mais claro você fica. Mais claro você se vê nesse espelho. E você percebe as suas imperfeições. Você imaginou um pouquinho isso? Eu já imaginei. Nós diante de um espelho bonito, limpo, com luzes claras. E quanto mais nos aproximamos do espelho, mais claro, mais evidente nós nos vemos e percebemos as nossas imperfeições. Por que eu estou dizendo isso? Porque estudar a carta de Tiago é como encarar um espelho de frente, um espelho límpido. Estudar a carta de Tiago é exatamente isso. Assim como diante do espelho encaramos a nós mesmos, encaramos os fatos de que temos nossas imperfeições no rosto, assim é a carta de Tiago, meus irmãos. Encaramos os fatos nesta carta, enxergamos as nossas imperfeições espirituais, e nós enxergamos nesta carta com clareza. E por esta razão devemos ser tratados por Deus e corrigidos pelo Senhor nosso Deus. A carta de Tiago é uma carta preciosa, como eu falei, assim como a palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, que a carta aqui, ou epístola de Tiago, é uma carta geral. É uma carta geral que trata de assuntos gerais e práticos. E muito práticos, meus irmãos. Foi uma carta que o Senhor, Deus, inspirou Tiago para que escrevesse, para que ela fosse conduzida, levasse a vários pontos, a vários irmãos, de forma geral, com assuntos gerais e muito práticos. É uma carta que toca na ferida, meus irmãos. Toca na nossa ferida. Ela descortina a nossa alma. Ela faz uma radiografia precisa e apresenta um diagnóstico perturbador. Ou seja, ela mexe com a gente. Ela nos incomoda. Esse é o objetivo, meus irmãos. Por exemplo, alguns temas da carta de Tiago são provações. Nós vamos ver um pouco isso agora. Vamos tratar também sobre a religião falsa e verdadeira. A carta de Tiago trata sobre isso. A fé sem obras é morta. Como usar adequadamente a nossa língua. Nós vamos tratar também nesta carta sobre a origem das contendas, o mundanismo, a genuína sabedoria, as riquezas mal adquiridas e etc. Portanto, meus irmãos, a carta de Tiago é uma carta que contém, como falamos, assuntos gerais, que fala sobre vários pontos da nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Por quem foi escrita? Obviamente, né, meus irmãos? Está aí, a carta foi escrita não pelo Tiago apóstolo, mas pelo Tiago irmão de Jesus. Não pelo Tiago apóstolo, mas pelo Tiago irmão de Jesus. Foi escrita às 12 tribos, como nós vemos aí no verso 1. As 12 tribos que se encontram na dispersão. E o que significa dispersão? É toda a região fora da Judéia. Ou seja, meus irmãos, a carta foi escrita pelo irmão de Jesus aos irmãos da igreja, aos irmãos
judeus convertidos, para que cada um fosse impactado com essa palavra de Deus aos seus corações. E nós observamos aí no verso 2, veja, mais uma vez, meus irmãos, Tiago começa, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. E esta frase é forte, ela nos leva a pensar, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Talvez alguém pergunte, mas por que o crente ele precisa passar por várias provações? Às vezes nós somos tentados ou levados a questionar por que tem acontecido? Por que está acontecendo isso comigo? Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não sermos tentados a questionar a forma de Deus agir em nossa vida. E algumas respostas nós observamos aqui na palavra de Deus. Por que o crente deve considerar as provações como motivo de alegria? Por que, pastor, que eu tenho que considerar as minhas provações com motivo de alegria? E em primeiro lugar, meus irmãos, porque nós sabemos, porque o crente sabe que Deus usa as provações para testar a sua fé. Por que o crente deve considerar as provações como motivo de alegria? Por que você deve considerar as provações como motivo de alegria? Porque o crente sabe que Deus usa as provações para testar a sua fé. Ele deve saber, ele precisa saber à luz da palavra de Deus. Note, meus irmãos, que provação e fé são inseparavelmente ligadas. Provação e fé. Por exemplo, quando o crente ele é provado, a sua fé é aumentada. Quando o crente ele é provado, a sua fé é amadurecida. Não tem como nós separarmos provação de um lado e fé de outro. Não tem como. De outro lado, não tem como. Provação e fé, elas são inseparavelmente ligadas. Andam juntos. Quando pensamos em provação, logo a nossa fé é amadurecida. E também, quando pensamos em buscar em Deus fé, certamente virão as provações. Por exemplo, o que são provações na palavra de Deus, meus irmãos? Provações são sofrimentos. Provações, meus irmãos, são aflições, lutas que temos, angústias, decepções, frustrações. É o que a Bíblia fala sobre provações, tantos problemas que podem acometer o cristão, aflições, lutas, perdas. As provações, meus irmãos, têm como alvo nos levar a crescer. Por isso que elas andam sempre juntas, provações e fé, porque as provações têm como objetivo nos levar a crescer na fé. Portanto, quando rogamos a Deus por mais fé, e temos que fazer isso, Senhor, dá-me mais fé, aumenta a minha fé em Ti e na Tua palavra, temos que pedir isso. Mas quando estamos pedindo isso a Deus, mais fé, indiretamente estamos pedindo a Deus por mais provações. Indiretamente estamos pedindo a Deus por mais provações. É a forma como Deus age, meus irmãos. As provações são várias, como nós observamos aqui. E Tiago afirma que devemos considerar por motivo de toda alegria.
de toda alegria o passardes por várias aprovações. O texto é claro. O texto é claro. Devemos considerar por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E é interessante, meus irmãos, aqui quando fala várias provações, o que significa isso? Várias provações significa não necessariamente muitas provações. Pode significar também, mas não significa muitas provações, mas vários tipos diferentes de provações. Isso é importante você anotar aí. Várias provações não significa necessariamente que são muitas provações, mas vários tipos diferentes de provações. Existem variados tipos de provações. Por exemplo, provações ou provas menos intensas, provas mais intensas, mais dolorosas, menos dolorosas, provações mais difíceis e menos difíceis. As provações servem para testar a nossa fé. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, meus irmãos. As provações, os problemas, as dificuldades, as aflições, seja quem sabe o que você está passando, ou amanhã vai passar. As provações servem para testar a nossa fé. Assim como o ouro. Note, meus irmãos, há uma ilustração muito importante. Assim como o ouro é refinado, é depurado pelo fogo e retirado ali todas as impurezas do ouro, separado, as impurezas são tiradas, são lançadas fora, depuradas pelo fogo. A nossa fé também, meus irmãos, ela é provada. A nossa fé é testada o tempo todo. E Deus permite isso conosco. São meios pedagógicos que Deus permite para com a sua vida. A nossa fé é testada por meio das provações. Em outras palavras, meus irmãos, a nossa fé ela vai se tornando mais robusta por meio das provações. A nossa fé vai se tornando mais firme por meio das provações. A nossa fé vai se tornando mais consistente por meio das provações. A nossa fé vai sendo mais constante, sendo mais constantes. Vamos deixando de lado aquelas oscilações na vida cristã por meio das provações. A nossa fé, meus irmãos, vai sendo mais inabalável, vai ficando mais inabalável por meio das provações. E vamos ficando menos vacilante. Menos vacilante. Portanto, para cada provação, para cada prova, para cada teste, Jesus nos consola dizendo aquilo que nós falamos naquele texto maravilhoso da pregação de domingo passado, 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta. Para cada provação, para cada teste que o Senhor permite que venha a nós, o Senhor nos conforta dizendo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, o Senhor vai manifestando para cada prova, para cada teste, o Senhor vai manifestando a sua graça, nos ajudando, nos fortalecendo, caminhando conosco, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que o crente deve considerar as provações como motivo de alegria, como vimos? Porque o crente sabe, como acabamos de dizer, ele sabe que Deus usa as provações para testar a sua fé. Mas em segundo lugar, por que o crente deve considerar as provações como motivo de alegria?
porque o crente também sabe que a provação da sua fé produzirá uma das maiores virtudes da vida cristã. Anote aí, a perseverança. Por isso que nós devemos lembrar e saber por que devemos considerar as provações como motivo de alegria. Porque você sabe, porque o crente sabe que a provação da sua fé produzirá uma das maiores virtudes, a perseverança. Aliás, esta virtude é uma tônica, né, nesta carta, principalmente aí do capítulo 1. O que é perseverança? É a capacidade, meus irmãos, que Deus nos dá, é a graça do Senhor, que Deus nos dá de nos mantermos firmes com o Senhor. É a capacidade que você tem de manter-se firme, fiel a Cristo, amando ao Senhor Jesus até o final. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Mesmo que a figueira não floresça, como diz o profeta Abacuque. Mesmo que as coisas não deem nada certo. Perseverança é isso. É a capacidade que Deus nos dá, é a capacidade que você tem de manter-se fiel a Jesus Cristo, o amando a sua palavra, até o fim, mesmo em situações totalmente adversas. Você fica firme, mesmo que as coisas não deem certo. Por isso que o crente sabe, como diz aqui na palavra de Deus, irmãos. Veja aí, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra sabendo, ela é chave. Sabendo no sentido de conhecimento mesmo. Você sabe. Claro que essas coisas não vêm da gente, meus irmãos. Nós sempre estamos falando e relembrando isso. Não vem da gente, é o Senhor que coloca isso em nossos corações. Mas o crente sabe que a aprovação da sua fé vai produzir sim, esta virtude maravilhosa que é a perseverança. O crente, ele não se alegra na aprovação em si. É claro que não. Ou seja, você e eu, o povo de Deus, ele não se alegra naquela dor específica. Não. Numa calamidade. Não. Nos tempos em que estamos vivendo. Nós não nos alegramos em si no Covid-19. Não é isso. Então o crente não se alegra na provação em si, mas no que ela produz. Aí está o ponto, meus irmãos. Aí está o ponto do verso 3. No que ela produz. E o que ela produz? Mais perseverança. Que é a capacidade que você tem, que Deus lhe deu, que nós temos de continuar firmes. Voltando para entendermos melhor e firmarmos no nosso coração o que significa ser perseverante. É a capacidade de você ficar firme no Senhor Jesus, mesmo em circunstâncias adversas, por meio das provações. Então o crente se alegra, não na provação em si, mas no que ela produz. A provação da nossa fé desenvolve perseverança. A provação da nossa fé desenvolve perseverança. E é um crescimento, meus irmãos. Nós precisamos desenvolver perseverança. O crente sabe, pela graça de Deus, que a mão de Deus está por trás de toda a provação. E ele persevera olhando para Jesus, tirando os olhos das circunstâncias, do lado direito, do lado esquerdo. Ele persevera, porque ele sabe que a mão de Deus está por trás de todas as coisas. Ele olha para Jesus, o autor e
consumador da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, é uma questão de conhecimento. O crente sabe que a aprovação da sua fé vai produzir mais perseverança. Mas em último lugar, por que devemos considerar as provações como motivo de alegria? Porque o objetivo de Deus é nos levar a ser maduros e completos, em nada deficientes. Observe aí no verso 4, mais uma vez. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, por que o crente deve se alegrar? Por que o crente deve se alegrar nas provações? Ou seja, considerar as provações como motivo de alegria? Porque é o objetivo de Deus, meus irmãos. O objetivo de Deus é nos levar ao crescimento, a sermos mais maduros e completos, em nada deficientes. Vamos entender isso, meus irmãos. Isso não acontece de um estalar de dedos, instantaneamente, do dia para o outro. O processo de santificação por meio da provação é lento, é gradual, é muitas vezes árduo, é difícil, algumas vezes doloroso, porém necessário para a minha vida e para a tua vida. É o processo de santificação que vai terminar quando o Senhor Jesus lhe chamar, ou como estamos aguardando a sua segunda vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação, que é um processo lento, doloroso, porém necessário. E essa qualidade, perseverança, meus irmãos, está ligada com paciência. É muito importante isso. A qualidade, a virtude da perseverança está totalmente ligada com paciência. Para que a perseverança tenha ação completa, como diz aqui no verso 3, para que a perseverança tenha ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, precisamos ter paciência na perseverança. Precisamos ter paciência na perseverança, meus irmãos, para que esta virtude tenha ação completa e sejamos, como diz o texto, perfeitos e íntegros. Agora, isto não significa impecabilidade. Aí é que está o negócio, meus irmãos. Isso não significa impecabilidade, não significa que somos ou que um dia seremos impecáveis aqui nessa terra. Não, meus irmãos. Somos pecadores. Mas ainda assim, meus irmãos, qual é o objetivo de Deus? Veja no verso 3. O objetivo de Deus é de nos levar à maturidade cristã. E é nesse sentido que essas expressões estão aqui, perfeitos e íntegros. Perfeitos e íntegros. O objetivo de Deus é nos levar à maturidade cristã. Ou seja, o objetivo de Deus é fazer com que todas as virtudes cristãs, o fruto do Espírito, estejam presentes em nós. Olha que coisa bonita. Esse é o objetivo de Deus. Ainda que imperfeitos que somos, ainda que pecadores, mas o objetivo de Deus é nos levar para que todas as virtudes cristãs, o fruto do Espírito, estejam presentes no crente. Ou seja, que em nada sejamos deficientes, capengas e vacilantes com relação à fé, com relação à vida cristã, meus irmãos.
Por isso que as provações, que são vários tipos, vêm exatamente como meios pedagógicos para nos corrigir, para nos lapidar, para nos amadurecer, para que sejamos maduros e completos, em nada deficientes. Em nada sejamos deficientes. E quantas vezes, meus irmãos, nós vivemos uma vida cristã com Deus capengas, vacilantes, oscilantes em nossa vida, em nossa fé. Portanto, meus irmãos, Deus tem como alvo, Deus tem como objetivo a nossa maturidade integral. Deus tem como objetivo isso para a tua vida e para a minha vida. A nossa maturidade integral. E, deixando aqui o texto lá de Efésios, capítulo 4, verso 14, Paulo diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4,14. Deus tem como alvo a nossa maturidade integral, para que nós não sejamos mais como meninos, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, agitados, imaturos, meus irmãos. Esse é o grande problema da vida cristã, muitas vezes, do povo de Deus. É a nossa imaturidade. E por causa da imaturidade cristã, nós tomamos atitudes erradas, ou decidimos coisas erradas, e falamos coisas erradas. Mas o objetivo de Deus é com que a nossa maturidade seja integral. Que Deus te abençoe na porção desta palavra, nesta primeira videoaula. E assim nós vamos continuar nesta preciosa carta ou epístola de Tiago, para que possamos mais e mais crescer na fé, nos alegrar no Senhor Jesus, crescer em maturidade. Esse é o objetivo, como nós falamos, como Deus aqui coloca para os nossos corações, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como disse, somos pecadores. Somos pecadores. Não significa impecabilidade, mas ainda assim Deus quer nos levar, nos conduzir a essa maturidade integral, em todos os sentidos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor. Amém.